Olá, hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021. Eu sou Felipe Feminen e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Novo ministro da Defesa defende a celebração de golpe militar de 64. Brasil registra novo recorde diário de mortes por Covid-19. A Alemanha decide restringir vacina de Oxford para menores de 60 anos. O novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, defendeu a celebração do golpe militar de 1964. Segundo Braga Neto, o golpe militar que deu origem ao período da ditadura militar é parte da trajetória histórica do Brasil e serviu para pacificar o país. O comunicado foi o primeiro ato público de Braga Neto como novo ministro da Defesa e é alusiva ao aniversário de 57 anos do golpe de 31 de março de 64. Braga Neto defendeu que o golpe deve ser entendido a partir do contexto da Guerra Fria e que, na época, havia uma ameaça real à paz e à democracia. Braga Neto afirmou que os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas, com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial e das Forças Armadas, que resultou no que ele chamou de movimento de 31 de março de 64. Na visão do general, o cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias, e frisou que as Forças Armadas estão na linha de frente para proteger a população. O texto foi publicado após um tribunal regional acatar um recurso da União que pedia a possibilidade do governo federal e do Exército de celebrar o golpe militar de 64. No ano passado, o ex-ministro da Defesa já havia divulgado nota com teor semelhante. O comunicado de Braga Neto foi divulgado horas depois das demissões dos comandantes das 3 forças militares do Brasil. A demissão conjunta é inédita na história do Brasil e ocorreu um dia após o presidente Jair Bolsonaro ter trocado o comando do Ministério da Defesa. O Brasil registrou na terça-feira o novo recorde diário de mortes por Covid-19. Em apenas 24 horas foram contabilizadas 3.780 mortes associadas à doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Os dados não incluem os números do estado de Roraima, por problemas técnicos. Também foram identificados pouco mais de 84 mil novos casos do novo coronavírus. Ao longo da pandemia, o Brasil registrou mais de 12 milhões e 600 mil casos de infecção e mais de 317 mil óbitos relacionados à Covid-19. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.728 e representa uma nova pior marca no índice pelo 5º dia consecutivo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de alta de 34%, o que indica uma tendência de alta nos óbitos. O mês de março já tem quase o dobro de mortes por Covid-19 registradas em julho de 2020, que era o pior mês da pandemia no Brasil. Julho do ano passado teve quase 33 mil óbitos pela doença. A um dia do fim do mês, março registrou quase 63 mil mortes. Quase 17 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa 8% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em quase 5 milhões de pessoas. No total, o Brasil aplicou pouco menos de 22 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A Alemanha decidiu restringir a aplicação da vacina de Oxford a pessoas com menos de 60 anos de idade. A medida foi tomada após reunião do ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, com os secretários de saúde dos 16 estados alemães. A decisão foi motivada por suspeitas de algumas dezenas de casos de trombose venosa cerebral em pessoas com menos de 60 anos, sobretudo em mulheres. Horas antes da suspensão, a Comissão Permanente de Vacinação da Alemanha havia recomendado que pessoas com menos de 60 anos não recebessem a vacina de Oxford. É a segunda vez em março que o uso do imunizante da AstraZeneca é questionado e suspenso na Alemanha. Mais de 2.700.000 vacinas da AstraZeneca foram aplicadas no país. Até o momento, não está claro até que ponto as tromboses são consequência da inoculação com a vacina de Oxford, ou até que ponto o imunizante aumenta a probabilidade de formação de coágulos. Em meados de março, 21 países suspenderam de forma parcial ou total o uso da vacina de Oxford. A maioria retomou a utilização, mas o imunizante segue suspenso na Dinamarca e na Noruega. Na segunda-feira, o Canadá já havia suspenso o uso da vacina da AstraZeneca para menores de 55 anos de idade.
O Brasil criou pouco mais de 400 mil novas vagas de empregos com contrato de trabalho em fevereiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados pelo Ministério da Economia numa videoconferência na terça-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o resultado e enalteceu o vigor da economia brasileira e que essa teria superado as expectativas. Os pouco mais de 400 mil novos empregos são um recorde para o mês de fevereiro, o que, segundo o ministro Paulo Guedes, indica que o Brasil está no caminho certo na recuperação econômica. O Brasil registrou em fevereiro mais de 40 milhões de trabalhadores com contrato de trabalho formalizado, um aumento de 1% em relação ao mês de janeiro. No acumulado do ano de 2021, o Brasil registra um saldo positivo de mais de 650 mil novos empregos. O país fechou 2020 com uma taxa de desemprego de 13,5%, segundo dados do IBGE. O Banco Central autorizou oficialmente transferências bancárias pelo aplicativo WhatsApp. As operadoras Visa e Mastercard foram autorizadas a oferecer 2 arranjos de pagamentos: transferências e depósitos e operações pré-pagas, em que o cliente carrega dinheiro numa carteira virtual. Já os pagamentos de compras por meio da plataforma Facebook Pay continuam sob análise e não foram incluídas na autorização. O Banco Central afirmou que as autorizações concedidas poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos. Cabe agora à própria plataforma WhatsApp definir as tarifas de transação. As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil e transações com o exterior estão vetadas. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.